Olá, meus queridos, minhas queridas do quarto ano, como vão vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu vim falar um pouco sobre a atividade que vai chegar para vocês aí hoje, que é sobre o verbete enciclopédico. É o seguinte, lá na organização das enciclopédias, a gente encontra os verbetes. Mas o que seriam os verbetes? Os verbetes, eles são explicações e notas sobre um determinado assunto, ok? Tenho dúvidas sobre alguma coisa, vou lá no verbete enciclopédico, procuro esse termo e lá eu consigo encontrar várias explicações ou notas ou notas também sobre aquele determinado assunto, tá? Porque a finalidade do gênero enciclopédico é a de registrar e difundir o conhecimento, tá? Por meio da enciclopédia, que é a minha obra de referência nesse gênero literário. O verbete enciclopédico, ele pode ser encontrado tanto impresso quanto virtual. O impresso é o livro, sabe? Esse que a gente folheia as páginas. E o virtual é esse que a gente encontra aí na internet, tá? Em geral, cada artigo de uma enciclopédia é denominado um verbete, tá? Porém, vocês vão compreender que ele é constituído por diversas informações diferenciadas. Ao contrário do verbete lá no dicionário, onde eu tenho dúvidas sobre uma palavra, eu vou lá e procuro somente aquele termo e encontro o significado exposto de maneira direta e formal, né? Lá no dicionário você vai lá e encontra a palavrinha que você deseja compreender e aquilo vai ser exposto de uma maneira muito objetiva, tá? Aí, no verbete, eu vou ter esses artigos, tá? Com informações que vão me trazer um pouco mais sobre esse termo, tá? Inclusive, informações científicas, informações históricas, ou seja, qual é a origem desse termo? E vou mostrar para vocês agora um exemplo que eu trouxe para vocês. Além disso, dependendo da palavra, eu também consigo compreender algumas informações linguísticas, tá? Dentro disso, é comum que lá no verbete enciclopédico eu também encontre textos ilustrativos, quadros com informações complementares sobre esse assunto, tá? Pode ter gráfico também, trazendo informações quantitativas sobre esse determinado assunto. É possível também encontrar ilustrações artísticas ou técnicas e até mapas que possam me ajudar a me situar melhor com relação a esse assunto, tá? Eu posso encontrar essas informações de diversas áreas possíveis, tá? Dos mais diferentes temas. Então, por exemplo, eu posso encontrar enciclopédias que tenham foco em questões científicas, em pesquisas científicas. Eu posso encontrar enciclopédias que tenham foco em questões relacionadas à nossa geografia, tá? E assim sucessivamente. Lá quando eu passei as informações sobre a explicação, quando eu fiz a explicação sobre o verbete enciclopédico e que eu mandei a atividade, lá na atividade eu enviei também alguns links para que vocês pudessem acessar algumas enciclopédias virtuais, inclusive essas enciclopédias temáticas, tá? Tem enciclopédia relacionada ao mundo animal, tá? Então, tem dos mais diferentes temas, tá? E aí, nesses textos enciclopédicos,
eu vou encontrar uma descrição um pouco mais detalhada, tá? Vai ser uma estrutura um pouco mais completa do que aquela que a gente encontra lá no dicionário, né? E o exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Esse daqui é um verbete enciclopédico que eu busquei lá na Britânica Escola Online, que também é uma enciclopédia virtual, inclusive bem boa, tá? E eu procurei lá o termo café. Café é o meu verbete de entrada, certo? E aí, dentro desse verbete enciclopédico ou artigo, ok? Eu vou ter várias informações sobre o café. Vamos ver quais informações são essas? Olha lá. O café é um fruto do cafeeiro. É também uma bebida feita com grãos torrados e moídos desse fruto. A bebida é o único produto em que esses grãos se transformam. Ele é apreciado no mundo inteiro e pode ser consumido quente, gelado, com leite, com chocolate e pode ser expresso ou coado em filtro. Aí, olha aqui, nessa introdução, o verbete, esse artigo vem mostrando pra gente um pouco sobre o que é o café, né? Ele me diz o que é o café, como ele se transforma em café, né? Que é uma bebida feita a partir de grãos torrados e moídos do fruto do cafeeiro, ok? É uma bebida que pode ser apreciada no mundo inteiro, então quer dizer que tem café em todos os lugares do mundo, ok? E esse café, ele pode ser bebido quente, gelado, ele também pode ser acompanhado com leite, com chocolate, e ele pode ser feito de diferentes maneiras. Por exemplo, café expresso ou coado em filtro, tá? E aí, além disso, ele traz para mim um pouco sobre a origem do café, tá? Olha lá o que ele vem dizendo pra gente. O cafeeiro é originado lá da Etiópia, lá nos séculos 13 e 14. E ele chegou à Arábia, onde passou a ser cultivado em grandes extensões de terra. Depois disso, ele foi levado para a Guiana Francesa, tá? E aí lá, na mão dos holandeses, a partir dos holandeses, ele veio para o Brasil, tá? Por volta de 1720. E o primeiro lugar onde foi cultivado no Brasil foi no estado do Pará, ok? Depois disso, foi para o Maranhão, depois para o Rio de Janeiro e ganhou uma importância econômica, quer dizer que ele se expandiu, ok? Passou a render lucro. Depois disso, ele passou também a ser cultivado em Minas Gerais, no Espírito Santo, certo? E aí, esse café passou a ser produzido em grande escala e aí passou-se então a ter necessidade de fazer exportação desse café que começou lá em 1816, certo? Então, hoje o café é um dos primeiros produtos que são exportados para fora, tá? E isso aqui me traz um pouco, essas informações me trazem algumas questões que me fazem entender como foi como foi a origem inicial desse café, de onde que ele veio, como que ele chegou aqui, como que ele se expandiu, tá? Então, vocês compreenderam como esse verbete enciclopédico, ele tem uma estrutura mais completa, certo? Então, é o seguinte, dessa leitura, eu trouxe para vocês aqui qual vai ser a proposta de atividade para hoje, certo? Que é o seguinte, lá na página 28, vocês vão ler o verbete enciclopédico, que fala sobre os fósseis, tá? E aí vocês vão fazer a leitura, tá? Desse verbete enciclopédico e vão responder as questões lá da página 29. E aí, qual vai ser a minha dica? Fazer a leitura inicial,
de reconhecimento do verbete enciclopédico, lá na página 28. E depois você dá uma olhada lá nas atividades da página 29, passa um olho para ver o que as questões vão te pedir e depois volta para fazer a leitura novamente, para compreender melhor o que você precisa tirar desse texto, quais são as informações de compreensão desse texto que você precisa captar para poder responder as questões lá da página 29, certo? E aí, lá na página 30 também tem um outro verbete enciclopédico bem pequenininho sobre a fotografia. Aí vai fazer a mesma coisa, leitura de reconhecimento, e lá na página 31 tem 3 questões para você responder, inclusive uma delas bem fácil, só de marcar, e as outras 2 também bem tranquilas, tá? Você olha lá o que as questões querem de você, o que você precisa responder, depois volta para a página 30 para fazer a outra leitura e conseguir responder com tranquilidade as questões da página 30, certo? E aí, a outra recomendação que eu trago lá embaixo é que, se você tiver necessidade, você pode voltar para ler um pouco mais sobre aqueles aspectos conceituais sobre o verbete enciclopédico, que foi lá naquela atividade que eu enviei com a explicação desse gênero textual na semana passada, certo? Aí, desta forma, você consegue reforçar o seu conhecimento, tá? Sobre esse gênero textual. E se você achar também necessário, você pode assistir novamente a aula sobre o assunto, tá bom? Que foi postada lá na semana passada. E aí, essas são as orientações para a atividade de hoje. Nós estamos aí à beira do feriado de Páscoa, né? Então, eu desejo que vocês tenham aí um bom feriado, que aproveitem para descansar, certo? Descansar bastante, para que a gente possa voltar na segunda-feira, todo mundo bem disposto, para a gente continuar aí essa nossa caminhada juntos, certo? Eu, com muita saudade de vocês, quero mandar aqui o meu abraço virtual para vocês e dizer que eu sinto muita falta de cada um de vocês e que eu penso em vocês a cada dia de verdade, certo? Fiquem com Deus, aproveitem esses momentos com os familiares de vocês, aproveitem esses momentos para reforçar os estudos em casa, tá? Porque muitas vezes em sala de aula a gente tem lá a sala cheia e aí a gente não consegue ter esse momento para parar um pouquinho e para poder se concentrar um pouco mais para estudar os conteúdos, né? Então, de repente, essa é uma oportunidade que você está tendo de estar na sua casa e de poder sentar e de tentar se concentrar para poder absorver o máximo possível de tudo isso aqui que todas nós professoras temos tentado trazer para vocês, que são os conteúdos, no sentido de que vocês aprendam cada vez mais, de que vocês cresçam e evoluam cada vez mais, certo? Então fica aqui o meu carinho, tá? E eu desejo para vocês um bom descanso e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.